Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo, estamos num cenário totalmente diferente do nosso, porque vocês já sabem, é o nosso bloco compartilhando conteúdo com vocês, trazendo profissões de todos os nichos, para que você tenha vontade de querer entrar nesse nicho ou em outro, ou tenha curiosidade para saber como foi essa conquista. Então já sabe, vai se inscrevendo no canal, que é muito importante. Deixa o seu like, também é muito importante, e compartilha com as pessoas que querem conhecer essa profissão ou outras que estão dentro do nosso canal. Fala galera, tudo bem? Se vocês não me conhecem, o meu nome é Paulo Henrique, seja bem-vindo ao canal Um Investidor Pequeno. E agora nós estamos nesse bloco de compartilhar profissões com vocês no ano de 2023. Então a ideia é pegar o máximo de pessoas de todas as áreas, de toda a profissão, para que vocês conheçam, se vocês tiverem vontade, vocês jovem ou até adulto, de querer conhecer essa profissão e entrar. Entrem, e se tiver só curiosidade, deixa o like aí que vocês também vão gostar. E eu tô com um mestre aqui, ó, foi difícil eu pegar uma agenda dele, essa agenda aqui é muito lotada, foi muito difícil, tô roubando o treino dele aqui, a mulher dele tá brava comigo ali, tô roubando o treino dele, mas ele decidiu e acreditou aqui de compartilhar o conteúdo e toda a trajetória dele. Então, mestre, fica à vontade para você se apresentar para o público. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer o convite do Paulão. Prazer estar aqui com você no seu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Rosa. Sou mais conhecido como Leco ou Lecão, como vocês prefiram. Participei de 2 Olimpíadas como atleta de LPO, né? Essas foram as maiores conquistas, mas dentre elas eu consegui 14 títulos brasileiros, fui recordista brasileiro em 4 categorias diferentes, fui campeão sul-americano, pan-americano, e assim eu já estou indo para 23 anos de experiência na modalidade. Então hoje em dia eu tento compartilhar com as pessoas esse conhecimento que eu adquiri, né? Essa bagagem que eu adquiri ao longo desses anos, eu tento passar adiante. Para vocês verem, galera, o currículo aqui é grande e é o foco. Eu falei para ele, quero falar muito dessa trajetória de como ser um atleta olímpico, que deve ser muito desafiador para a vida humana, que a gente é só humano, eles são super humanos, né? Porque para chegar nas Olimpíadas, eu acredito que não foi fácil. Mas olha o tamanho dessa bagagem. É título, eu acho que é um quarto só para os troféus, né? A medalha, porque não cabe tudo em um lugar e dividir junto, né? Mas, mestre, me conta uma coisa. Como que foi para você conhecer o esporte? Que a gente está falando de LPO, para quem não conhece LPO, levantamento de peso olímpico. Mas como que foi a sua trajetória inicial? Era de academia e aí conheceu? Como que você ingressou nesse esporte? Perfeito. Eu sou do interior de Minas. E a cidade que eu moro é uma cidade universitária, tem uma universidade federal dentro da cidade. Então a cidade gira em torno dessa universidade. E o meu pai era funcionário de lá, né? Então eu sempre tive acesso ao campus ali. E aos 6 anos de idade, eu já era pequeno para a idade, né? E o pediatra recomendou para os meus pais de me inscrever em uma modalidade esportiva. E aí a minha mãe perguntou qual seria a modalidade que o senhor indica. E ele falou, ginástica, acredita? Então a primeira modalidade foi a ginástica. Eu tenho fotos competindo ali antes dos 7 anos de idade. Com 6 anos foi minha primeira experiência competindo. Que legal. Normalmente os médicos indicam natação, Natação. né? E até tinha lá dentro do campus natação, mas ele indicou a ginástica. Legal. E aí, Então, a partir dali, você já foi ingressando. Porque quando eu falo ginástica, até tem a minha irmã, que ela também, quando era pequena, ela entrou na ginástica, mas eu acho que mulher já não entra tanto focada no peso, né? Mas você foi pra ginástica artística, que eu acho que fala, né, sobre barra, essas coisas, ou você já foi direto pro peso? Eu fui solo, né? Então, esses negócios que a galera fala, como que você sabe fazer? Que é o handstand, eu virava mortal, fazia todas essas coisas. E aí eu fiquei 2 anos ali na ginástica e fui migrando de esporte durante a minha infância. Então eu fiz atletismo, fiz handball na escola, futsal, e aos 13 anos eu fui pro futebol. Então, dos 13 até os 15, eu disputei campeonatos de futebol. Campeonato mineiro, campeonatos intermunicipais no futebol. E aí um dia passando ali no campus para ir pro meu treino de futebol, a treinadora na época do LPO me viu passando e me chamou. Daí eu falei, sim, ela, cara, você tem biotipo de levantador de peso. Até então eu nunca tinha ouvido falar da modalidade. Isso foi em 1999.
Eu não conheço muito da modalidade para ser campeão, mas se hoje, que nem eu falei, eu Então. conheci o LPO por causa de você, imagine naquela época, Naquela então, época. que a informação não era tão rápida. Em 2000, ela conseguiu ir para as Olimpíadas. Foi a primeira mulher do Brasil a participar de Olimpíadas. Nossa, que Ela é lá legal. de Viçosa, é o nome da cidade. Tem um doce de leite muito bom de lá, inclusive. Deixa eu fazer um merchan. Então, em 99 eu não fiquei, porque o meu foco era futebol. E em 2000, um amigo estava fazendo e veio me falar, eu falei, vou voltar. E quando eu voltei, eu acabei me apaixonando, né? E aí todo mundo falava das Olimpíadas, como era difícil chegar, que ela tinha ido. Então eu comecei a pensar, poxa, será que eu tenho chance nisso daí? 3 meses depois, eu participei do meu primeiro campeonato. Gostei muito da sensação. E eu fiquei a 5 quilos de um índice de disputar um campeonato sul-americano júnior. Logo no primeiro No campeonato. primeiro campeonato, 3 meses treinando. Caramba, aí eu vi as pessoas do meu convívio ali, né? Ganhando mala com roupa do Brasil pra viajar. Eu falei, cara, que incrível isso. Eu acho que eu quero isso pra mim. Eu fiquei de fora dessa, né? Mas 6 meses depois eu consegui me classificar para um sul-americano adulto. Daí eu fui pra Colômbia. Isso já No meu primeiro ano treinando. seu primeiro ano de treino. É. Mas só pra. Não era tipo, era treino. Pelo que eu percebi, o esporte já tava no sangue desde cedo, Desde né? cedo, Então, desde cedo. já tava maduro praticamente, Então, mas era um primeiro ano agitado. agitado ali no LPO. E assim, eu consegui vislumbrar que eu dependia de mim para fazer acontecer, né? Lógico, tem todas as pessoas em volta, mas antes disso eu fiz atletismo, fiz ginástica, mas fiquei muitos anos em esporte coletivo, né? Onde você depende das outras pessoas para conseguir. E ali eu via que se eu me dedicasse, respeitasse, descansasse, eu conseguiria alçar voos maiores do que eu tinha conseguido até então. Falei, poxa, 6 meses, cara, eu saí do Brasil, eu tinha 16 anos. Nossa. Cara, quando que eu ia sair do Brasil com essa idade, né? E aí, a partir daí, eu comecei a me dedicar de verdade mesmo. Falei, poxa, Era eu uma quero ir para as criança, 16 Olimpíadas. anos já competindo num internacional, campeonato internacional. E Sim. aquele primeiro campeonato internacional, como que foi para você a sensação, além de conhecer uma outra cultura, além de estar com pessoas, talvez ali você já conhecia alguém que falava outra língua, mas dentro de um torneio, tipo, a sua primeira sensação, que eu já fiz torneios amadores e você fala assim, você tá lá dentro, você tá com aquela adrenalina, aquela coisa toda, mas é uma coisa amadora. E quando você tá ali representando o seu país principal, a gente já vai chegar nas Olimpíadas, mas aquele primeiro. Então, cara, durante a minha vida de atleta, eu conseguia fazer uma coisa que, assim, eu me divertia fazendo. Que você gosta. Então, quando eu cheguei, o que eu queria fazer? Eu queria dar o meu melhor. E sempre que eu conseguia fazer isso, eu saía muito satisfeito, com muita vontade de treinar. E quando eu não conseguia, eu queria treinar ainda mais, porque eu não queria passar por aquilo ali de novo. Então, essa primeira, no aquecimento, eu fiquei com um cara aqui de São Paulo, que já era mais experiente, ele tentou me acalmar, né? Ele falando, cara, pensa em você, pensa no que você fez no treino, e lá na plataforma você vai subir para mostrar o que você desenvolveu durante esse tempo que você treinou para vir para cá. Não se preocupe com ninguém te olhando, vai lá e faz o seu melhor. E isso é legal, porque o esporte, assim, qualquer que seja, é muito, como que eu posso colocar o termo? Ele é muito traiçoeiro, porque você treina a sua vida inteira, para quando você chegar no campeonato, que você tem uma única vez para chegar e fazer, a sua cabeça tá ali, o que que eu faço? Que eu coloco um monte de gente me olhando, como acaba sendo muito traiçoeiro. E aí eu acho que é um dos desafios que é um aprendizado para a galera jovem, como se comportar nisso, como trabalhar uma maneira que você consiga, tipo, ficar dentro de você mesmo e focar naquilo que você sabe fazer, porque, você treinou a vida inteira para chegar naquele momento que você tem que fazer o que você já sabe. Algumas pessoas acabam pecando porque... Eu costumo falar pra galera o seguinte, que aquele momento ali é o momento seu. Então, a gente sabe que a sua família tá te olhando, os seus amigos estão te olhando, muitas pessoas que não gostam de você estão lá olhando também, estão sendo contra.
E se você for pensar em tudo isso, nesse momento, nesse breve momento que você tem, todo o seu trabalho vai cair por terra. Então você tem que se voltar para dentro de você mesmo e esquecer de todo o resto. Então sempre que você consegue fazer isso, você consegue deixar o seu melhor. Quando você entra pensando em fatores externos ali ao que você está fazendo, você vai perder o foco, vai se desconcentrar e a maioria das vezes o seu trabalho não vai ser bem aproveitado, né? Porque fala, né, o esporte é em casa, quando você tá em cima da plataforma é mais o psicológico, né? Porque ali você já sabe fazer tudo. Exato. Eu gosto de brincar com eles com o seguinte, quando você vai pra plataforma, você não tá indo pro matadouro. Você tá indo se divertir, é um palco. Você tá indo se divertir. Vai sorrindo, lógico, tem que se concentrar, mas não vai de cabeça baixa achando que você vai ser torturado. Você tá ali porque você quer se divertir. Então, hoje em dia, ao orientar as pessoas, eu tento colocar isso na cabeça deles. A competição é para você se divertir. Seu trabalho é mais psicológico, às vezes. Mas agora uma coisa que todo mundo olha, eu até falei um pouquinho antes com você, atleta de alto nível, igual você, sua esposa é diferente de um amador ou até uma pessoa que está ali próximo de um profissional. Vocês são muito mais alto nível até do que quando eu falo um profissional que está ali competindo ainda regional, não desmerecendo, tá, galera? Mas vocês chegaram em algo muito grande. Quais foram as dificuldades para você chegar nesse nível? Porque, muita gente fala assim, foi para as Olimpíadas, mas ganhou medalha, mas, só para chegar ali é uma trajetória complicada. Só para as pessoas terem uma noção. Quantas pessoas você conhece? Futebol todo mundo conhece, né? Quantas pessoas você conhece que jogaram futebol, que foi para um time de futebol? Que chegou à seleção brasileira? De handball? Não. Você jogava handball? Não, jogava futebol. Futebol. Quantas pessoas assim do seu convívio que você conhece que chegou na seleção? Não, nenhuma. Foi para uma Copa do Mundo? Nenhuma. Não. A que ganhou a Copa é outro nível, mas que chegou aí para a Copa do Mundo? Nenhuma. São poucos, Já né? conheci alguns jogadores de futebol, mas tipo, chegar nesse alto nível... Olimpíadas é tipo isso. Então, do convívio que consegue chegar num clube, tipo Pinheiros, já não são muitos que conseguem, né? Assim, a não ser que você... Não tô falando de ser sócio do Pinheiros, tô falando de ser contratado pelo Pinheiros. Já é outra barreira, já né? É uma barreira. Isso acontece muito no esporte. Aquelas pessoas que acabam tendo mais dinheiro para poder investir, tem aquela facilidade. Todo esporte é assim. Sim. Então, você que já não tem isso, já é uma barreira que já é a primeira dificuldade. Se não tem uma graninha, já tem que... Difícil. Tem que ser 2 vezes melhor. Ainda mais, nossa, cara, vim do interior de Minas, né? Do interior de Minas, a cidade com 70 mil habitantes. Tem 3 atletas olímpicos nessa cidade do LPO. É a cidade das Olimpíadas ali, hein, galera? Então foi a Maria Elizabeth, o Matheus Gregório e eu. O irmão dele também tá com chances de ir agora, que seria o 4º. Então é uma cidade que gosta de incentivar muito o esporte então, pro ser humano. Porque a gente sabe que o esporte no Brasil só tem futebol. Na realidade, a cidade não gosta. Não. Assim, a gente tinha espaço para treinar, mas se você me perguntar quantas competições a prefeitura de lá pagou pra gente ir, nenhuma. Nossa. Entendeu? Pra cidade que não é grande, mostrar 3 atletas olímpicos... eu acho que, assim, o diferencial é que a cidade era pequena, então a gente não precisava de muita grana pra treinar, dava pra ir de bike. Voltava pra casa pra comer, voltava pra treinar, diferente de São Paulo, né? Tem essa dificuldade. Você precisa de grana pra se locomover de um lugar pro outro. Eu acho que isso ajudou. Além, né, do talento e da vontade de conseguir que a gente tinha, né? Você falou quando a gente estava conversando, desculpa galera se ouvir um pouquinho desse barulho, a gente está numa reforma ali em cima, mas você falou do negócio que eu gosto de falar muito. Você fala assim, logo no começo da nossa conversa, que você queria. Lógico, tem a família, tem tudo do lado, mas eu também acredito nisso, que se não partir de você próprio, não adianta pegar na mão, que não vai. Se você não quisesse, você não ia chegar. Aí, com a sua força de vontade e dedicação, as outras pessoas vão estar ali certo para você continuar e te ajudar. Quando as pessoas notam que você acredita no que você está fazendo, elas começam a te apoiar. Não todas, né? Mas as que realmente se importam com você, essas começam a te apoiar. Legal.
Agora, vamos falar, Messi, eu quero a trajetória, porque assim, ó, são 2 Olimpíadas. Me fala das suas 2 Olimpíadas, para onde você foi e qual foi essa trajetória para você chegar no nível mais alto de um atleta. Então, a minha primeira Olimpíada foi na China, né, em Pequim. Foram 8 anos treinando 2 vezes por dia para conseguir. Então, não foi tipo, eu treino, mas treino ali 1 hora, não. Você acorda pensando em treino, vai treinar, aí come, descansa pensando no outro treino, treina, vai para casa já pensando em descansar para estar bem pro outro dia. Isso de segunda a sábado, né? O domingo, você passa pensando em descansar para a semana seguinte. Essa é a rotina. Então todo mundo acha que é fácil e tudo, mas pensa. Você se alimenta pensando em se recuperar, você dorme pensando em se recuperar e você vai treinar para deixar o seu melhor. Isso para você chegar na sua primeira Olimpíadas foram 8 anos 8 anos se fazendo preparando isso. e, tipo, não só se preparando porque você não sabia talvez se ia chegar lá, mas Exatamente. competindo para chegar. Acreditando e lutando dia a dia. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando, não sei se foi em uma de aula de LPO que eu tive com você, que você falou, todo mundo olha Olimpíadas, mas ninguém sabe o quão difícil é entrar porque você tem uma determinada quantidade de vagas e, Sim. tipo, é todo mundo do Brasil. É todo mundo para conseguir essa vaga, né? Hoje em dia o sistema de classificação mudou, mas antigamente como que era isso? A equipe ia para as competições e conseguia pontos, né? E aí, baseado no tanto de pontos que essa equipe conseguia, dava a quantidade de vagas para o país. Pro país. Pro país. Em 2008 a gente conseguiu uma vaga. Uma vaga. Então, para ir, eu sabia que eu teria que ser o melhor atleta do Brasil. Você consegue, ou seja, uma vaga pro atleta. Uma vaga pro país. E o país decide quem vai. Ou seja, você foi o melhor em 2008 para poder estar nas Olimpíadas. Galera, por isso que eu falo, vocês, eu aqui, sou atleta. Aqui é super humano, porque quantas pessoas, não vou nem falar, tipo, quantos atletas ali, porque ali são todos monstros, até aqueles que estavam competindo são monstros, mas você tá falando o quê? 200, 1000, 10 mil? Quantos ali? Você tem uma noção de número para falar o quanto você teve que ser forte com você mesmo para poder passar? Então, eu não tenho esses dados mais de cabeça aqui, né? Mas posso dizer que não foi fácil, né? Não foi nada fácil. Pra você ter uma ideia, a minha categoria era até 69. Então, de vagas no mundo, tinham 35 atletas competindo. Então, imagina quantos atletas tem no mundo levantando peso. Nossa. Tinham 35 competindo. Nas Olimpíadas, né? Agora, quando a gente fala só pro Brasil... Tinham 35. Então, é um funil, né? E aí, cada competição que você passa, ele vai ficando cada vez menor. Só a título de curiosidade aqui. O Brasil participa de 3 tipos de jogos diferentes. Sabia disso, não? Não. Então, a gente tem jogos sul-americanos. Só pra galera ficar... entender um pouco mais, quando a gente fala de jogos, é uma competição que reúne todas as modalidades olímpicas. Sim. Tá? Então a gente chama de Jogos Sul-Americanos, que é o menor jogos que tem, né? Jogos Pan-Americanos, que ali tá a primeira brasileira medalhista de Jogos Pan-Americanos. Parabéns. E a gente tem os Jogos Olímpicos, que é o maior evento que a gente tem. E isso é uma escada para você poder chegar na próxima competição. Exatamente. Então, em 2002 eu participei dos Jogos Sul-Americanos de São Paulo, em 2003 dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em 2004 eu não consegui me classificar para as Olimpíadas. Aí, tipo, são mais 4 anos. Aí você tem que fazer tudo de novo para poder... Tudo de novo. Deixa ele ali na lista de espera, quando chegar a próxima Olimpíadas, não, é tudo de novo. Aí de novo. Aí foi 2006 para os Jogos Sul-Americanos, onde foi, cara? Foi na Argentina. Em 2007 teve os Jogos Pan-Americanos do Rio. Em 2008 eu consegui ir para as Olimpíadas de Pequim. E o único brasileiro do LPO. De LPO. E como que é a sensação de você chegar num país que a língua é totalmente diferente, tá indo defender o seu país e, tipo assim, o olhar no Brasil era só você. Pelo menos para categoria de peso,
Todo mundo fala, meu, é o Leca, agora tá lá. Então. Como que é essa sensação? Primeira Olimpíadas, tendo que representar seu país sozinho. Primeiramente foi só empolgação, né? E daí, em 2008, teve uma história marcante da LPO. O Comitê Olímpico, ele fez uma intervenção no LPO. Então, a grana que tinha foi bloqueada. Isso durou 6 meses. Você para, né? Pô, logo na minha vez Logo eles na minha fazem vez. isso. Então, a gente foram 6 meses treinando sem nenhum recurso. Sem... Então, a minha família, meu pai era servidor público, a gente nunca passou necessidade, mas dinheiro sobrando, Não tinha. não tinha. Cara, foram tempos difíceis, mesmo com a classificação, eu pensei em desistir. E, putz, como a gente acaba criticando, né? Você chegou no auge, é como se a gente falasse de um jogador de futebol que chega na seleção brasileira e incentivo nenhum, Nada, patrocínio nenhum. nada. Tipo, que nem você falou, não foram tipo 6 meses, foram 8 anos. Então, Não é 6 meses, é porque aqueles 6 meses foram a dificuldade, mas foram 8 anos que talvez ali um ou outro tava ali. E a gente tem incentivo mais do país pro esporte, não só pro futebol, porque não é porque a gente é o país do futebol que a gente tem que pensar só nisso. exatamente. E é legal você mostrar isso, porque todo mundo acha que quando você chega ali, pô, o Leco chegou nas Olimpíadas, agora o cara tá bem de vida, tá saindo dinheiro na torneira, tá só jogando nota de 100 pro alto e ninguém vê essa dificuldade. Não. Falando de um atleta olímpico, a gente não tá falando nem de um atleta amador ou aquela pessoa que tá tentando chegar. O nome fala, né? Atleta amador. Você tem que amar pra fazer. Você não é profissional, né? Então, futebol, sim. Sai dinheiro pela torneira, tudo. A maioria dos esportes, a realidade é diferente. Hoje em dia até melhorou, né? Porque a exposição da mídia aumentou. A gente tem as redes sociais que expõem mais os atletas, né? Então, você tem mais chance de aparecer para conseguir algum patrocínio. Você lembra bem, algum tempo atrás não existia nada disso. Não. Era televisão e para você aparecer na TV, meu amigo. E outras Olimpíadas, ninguém falava de levantamento de peso. falava. Olimpíadas ali era natação, Atletismo. vôlei, essas coisas que eram mais fortes. Exatamente. Agora me conta lá dentro. Você chegou na China lá, passaporte carimbado, e aí você falou, agora azedou. Então, já começou assim, né? Teve essa intervenção e aí a gente via as delegações saindo para fazer aclimatação. Foram pro Japão, foram ali pra Ásia, tipo, 2 meses antes para se aclimatar. E eu aqui, né? Aí eu vim pro Pinheiros. A gente, na época eu fiquei treinando com o Edmilson Dantas, o que ele fez? A gente ia competir de madrugada. O que ele fazia? A gente descansava durante o dia e treinava perto do horário que a gente ia competir, né? E a gente saiu pra lá faltando 5 dias pra competir. Não teve aclimatação nenhuma, não teve nada. Você chega com os olhos vermelhos lá e fala, vai levantar o peso e é isso. Então, e aí a comida, o fuso horário me fizeram ter uma... como fala? Indigestão. Não indigestão, eu tive prisão de ventre. Nossa. Não consegui ir no banheiro, eu tava 2 quilos acima da categoria. E aí você toma penalidade, né? Não compete. Não compete? Não compete. No LPO, diferente da luta, é um esporte por categorias de peso, né? Não sei se todo mundo sabe, mas é dividido em categoria de peso, assim como nas lutas. Só que diferente das lutas, que a galera pesa 24 horas antes, no LPO a gente pesa 2 horas antes de competir. Ou seja, tem que estar no peso. Você tem que estar no peso. Na luta, em alguns esportes, você pode fazer algum acordo, né? No LPO, se você não bate o peso, você tá automaticamente eliminado. Nossa. Tá? Então, dessas 2 horas antes, você tem 1 hora para bater o peso. Ou seja, se você chegou acima do peso e pesou lá, você ainda tem 1 hora para tentar conseguir. Uma hora correr, sim. Vai queimar. Você tem, vamos falar 1 hora, mas não é bem 1 hora, né? Para pesagem, eles definem uma ordem por sorteio. Se você é o primeiro a pesar e não bater o peso, você tem 1 hora. Se você é o último, você tem os minutos que sobrou ali, entendeu? Então, às vezes meia hora. E o pior, né? Você não tem tempo para se recuperar depois disso, né? Como que você vai comer um monte? Como você vai fazer a digestão com esse tempo antes de competir? Não dá para comer e levantar peso. Então não foi fácil essa Olimpíada. A experiência foi incrível, incrível.
Não sei se vocês estão lembrados a abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. Nossa, eu lembro muito. Cara, se você puder buscar lá no YouTube pra ver, Vou deixar o link das aberturas, gente. foi Depois vocês olham. sensacional, sensacional. Parecia evento de Hollywood o negócio ali. Eu fiquei, sabe, todo bobo vendo aquilo ali. E subir na plataforma representando o Brasil, uma experiência sem igual, sem igual. Mas infelizmente não consegui dar meu melhor. Eu realizei meu sonho, mas saí frustrado. Então o que eu pensei? Cara, eu preciso participar de mais uma. Participar de uma já é muito complicado. Aí você Aí põe na imagina. cabeça, eu preciso de mais uma. Preciso de mais uma. E aí, mais 4 anos de ciclo. Em 2011 eu tive uma lesão. Tive uma A gente lesão. falou 2008, 2008. esse ano, 9, 10, 10. 11, ou seja, faltando um ano para a próxima, você machucou. Foi. Então, me machuquei e tive que fazer uma cirurgia no final de 2011. Eu participei dos Jogos Pan de Guadalajara de 2011. Em 2012 eu passei o início do ano todo em recuperação. Aí consegui participar do Campeonato Pan-Americano, que era um evento classificatório. E o Pan-Americano já é vamos com toda a palavra, um puta campeonato, né? Porque é uma escadinha abaixo para chegar nas exatamente. Olimpíadas, né? Então, esse foi o Campeonato Pan. Os Jogos Pan foi um ano antes, né? Tá. Ali eu tava me sentindo bem ainda, mas já competi machucado. E aí no final do ano tive que entrar na faca, né? Foi a única cirurgia que eu fiz. E assim, eu gosto de falar, foi por falha no equipamento. Você acredita? É? A barra travou o rolamento e aí fraturei o escafoide. Nossa. Foi falta de sorte mesmo. Então a galera pergunta muito, né, se é um esporte lesivo e tal. Então nesse tempo todo treinando, nessa intensidade que eu falei, tive uma lesão que precisou fazer cirurgia. Galera, ele não treina brincando, a gente que brinca aqui. Vai falar, quanto que você levanta na força? 100, 200 quilos, tipo, na força. Aí depois a gente colocar a técnica, vai uns 400 quilos. Aí 2012 foi a próxima Olimpíada? 2012. 2012 a próxima, Então, você não participou por causa de lesão? Participei por causa de lesão. Aí eu pensei, cara, mais 4 anos, será que vai? Outro fator, né? Outro fator. Tava muito tempo treinando, né? E eu falei, quer saber? Vamos lá. Vamos lá. Aí começou de novo o ciclo, né? O ciclo recomeçou. E aí eu participei. Em 2015 eu fui para os Jogos Sul-Americanos de Santiago, no Chile. E eu consegui a medalha de prata lá. Para os Jogos Pan do ano seguinte, tava me sentindo bem, tava treinando bem, mas na seletiva eu competi mal. E fiquei fora dos Jogos Pan de 2015. 2015 foi quando a Bruna foi medalhista. Você falando que você se sentiu mal, quando você diz sentiu mal, é o quê? É aquilo que a gente falou no começo, o seu psicológico quando você subiu no palco ou... Eu tava mal fisicamente mesmo. Mesmo com a cabeça se sentindo bem, a cabeça bem, boa, mas o corpo não tava respondendo no dia. Então, ainda tem disso. Galera, tem superou um ano, não Daí tem você como. Treina 3 anos, e aí no dia onde você não tá se sentindo bem, eu ainda lutei, não foi minha melhor, não foi minha pior, mas também não foi a minha melhor competição. Então eu fiquei fora por pouco. E frustra mais ainda, né? Aí depois disso eu falei, caramba, não fui para os Jogos Pan, será que eu vou conseguir para as Olimpíadas? Sabe, eu não vou desistir. Daí continuei treinando, continuei batalhando. E aí quando eu vislumbrei a possibilidade de chance de ir para as Olimpíadas, falei, pô, é minha chance. Isso que a gente estava em 2013. Em 2016 já. 2016. 2015 eu não fui, mas já pensando lá em 2016. Em 2015, participando de um campeonato mundial em Houston, eu tava, um pouquinho antes, eu tava sentindo uma dor muito forte no cotovelo. E aí eu cheguei a brincar com a galera, né? Treinava comigo. Era mais próximo de mim. Eu falei, cara, deve estar quebrado o meu cotovelo. Não é possível sentir tanta dor assim. A galera riu e falou, se tivesse quebrado, se tivesse quebrado, você ia treinando e levantando esse monte de peso aí. É, né? Só pra falar de peso, quanto que tava naquela época? Então, na época eu fiz 145 quilos no snatch, 185 quilos no clean jerk.
Com uns 69 quilos. Não, nessa época eu tava com 85. Nas 85 primeiras Olimpíadas eu tava na categoria até 69. Ah, Eu fiz 135 no snatch e no clean jerk 155. nossa. Galera, faz os 155. cálculos do peso aí. Quero ver se você levanta pelo menos uma metadezinha dessa. Daí nessa. Aí em 2016 a gente ficou concentrado no Rio de Janeiro, né? A gente ficou dentro de um clube, montou-se uma estrutura na quadra, e a gente treinava, comia e dormia nesse local. Ali já era as Olimpíadas. Não, era preparatório, era seleção, concentração. Ali era seletivo, tava rolando. Ali você tava fazendo a seletiva pra A poder... gente tava sendo visto todo dia. Nossa. A gente ficou lá acho que 3 ou 4 meses. E eu sentia muita dor no cotovelo. Muita dor no cotovelo. E eu tinha que passar na físio para conseguir treinar. Os caras faziam a liberação. Eu treinava o cotovelo, voltava, travava de novo. Eu tava treinando bem, mas sentindo essa dor. E uma semana antes do evento teste, que era classificatório para as Olimpíadas, o médico do comitê me chamou. Falei, tá. Eu fui no consultório dele e ele falou assim pra mim: cara, você sabe que você vai sair daqui engessado. Aí eu falei pra ele: foi essa a minha reação. Ele, não, é sério. Você tá com uma fratura por estresse. E vou te engessar. Eu falei: que isso, doutor? Vou competir na semana que vem. Me engessa depois da competição. Ele: não, você vai ser engessado hoje. Eu falei: mas é o evento classificatório para as Olimpíadas. Deixa eu competir, depois eu fico de gesso, eu me recupero. Ele: não. Tem alguma competição depois dessa, antes das Olimpíadas? Eu falei: tem o Campeonato Pan-Americano. Então eu vou conversar com a delegação e essa vai ser uma nova data para você se qualificar. Eu falei: certeza? Ele: certeza. Aí eu saí de lá com um gesso. Eu fiquei 15 dias, aí eu fui fui desligado da... A cabeça também já fica ali, Fui desligado, chorei igual criança, né? Putz, tanto de dor que eu senti pra nada. Aí beleza, me acalmei, voltei pra São Paulo, fiquei no Pinheiros, né, fazendo agachamento, não dava pra fazer nada, a galera me ajudava a montar a barra, eu fiquei agachando, né? Não perder a resistência aí. Primeira semana. No final dessa semana, teve o evento teste e eu fui. E aí eu vendo a competição, teria sido campeão. Aí eu entrei pro banheiro e comecei a chorar igual criança de novo, né? Aí fiquei mais uma semana em reabilitação, tirei o gesso. E aí o Naon, que era o médico do comitê, falou pra mim: ó, você vai passar no Einstein com o doutor, desculpa, eu não lembro o nome. Ele falou: e se ele te liberar, você pode retornar pra seleção. Caso contrário, você vai continuar em reabilitação. Aí eu já fui, né? Desculpa aí, o linguajar foi com o cu na mão lá. Pode falar o que quiser, o vídeo é seu. Meu, e agora os caras não me liberam? Não sei se eu chego com um buquê tava faltando pouco mais de 2 meses até o Campeonato Pan-Americano. Pra você classificar. Eu não tenho tempo mais de ficar com isso aqui. Preciso voltar a treinar já. Daí ele tirou, fez os testes ali, eu tava com um pouco de dor. Dói? Não dói nada. Aí me liberou. Voltei pro Rio pra treinar com sangue no olho, né? E nesse Pan-Americano, a cabeça tava boa, mas ainda tava uma desconfiança do cotovelo, né? Então, pra fazer snatch, principalmente, ainda tava meio desconfiado. Então, nessa competição, eu consegui fazer próximo do que eu queria, eu repeti o 145. Aí no clean jerk eu sabia que eu precisava ir muito bem. Então, nessa competição, eu fiz 188, foi recorde brasileiro. Fui medalhista do Campeonato Pan-Americano, empatei com um cubano, né? Os cubanos dominam. A gente vê que nas Olimpíadas do Esporte eles dão muito. Então, o primeiro campeonato, o campeão foi cubano, o segundo, outro cubano, eu fiquei em terceiro. Isso é... Foi surreal a sensação que eu tive ali de superação, né? E aí eu sabia que com aquele 188 eu estava classificado para as Olimpíadas. E foi uma sensação de tirar um peso gigante das costas, né? E, cara,
participar dessas Olimpíadas do Rio foi revigorante. E é um peso seu só, né? Porque é que nem a gente fala, né? O atleta, ele só ele se cobra. Porque ninguém tá ali te cobrando. Lógico que quando você fala eu vou, tem aquela coisa assim, meu, então nós vamos te ajudar. Mas é um peso seu, né? Um peso não. E essas Olimpíadas do Brasil? Tá no Brasil, competindo pro nosso país, dentro do nosso país. Então, Como que foi diferente da China? a gente teve 2 eventos aqui no Brasil que foi muito marcante. O Jogos Pan, foi no Rio em 2007, porque competir com torcida, cara, é muito diferente. Muito diferente. Então, em 2007, você tá ali vendo a torcida, a galera realmente torcendo por você. E em 2016, a gente já tinha esse boom do CrossFit, né? É, Então a galera tava ali torcendo e sabendo o que eles estavam assistindo. o Né? Leco já era mais evidente, né? Então, eles já sabiam que era um snatch, que era um clean jerk. Até então, em 2007, a galera via no aeroporto com roupa da seleção, falava, cara, que legal, você é da seleção de quê? Eu falei, levantamento de peso. Que legal, cara, quanto você pega no supino? Essa era a pergunta que eu mais ouvia. Quanto você pega no supino? Então era esse o conhecimento que a galera tinha de levantamento Naquela olímpico. época era... Então, só pra galera que não tem, né, vamos explicar. O levantamento olímpico, ele é composto de 2 movimentos, né? O arranco, que a galera conhece como snatch, você tira o peso do chão e coloca diretamente em cima da cabeça. E o arremesso, conhecido como clean jerk, que é um movimento executado em 2 partes. Então você tira o peso do chão, coloca na altura dos ombros, e depois dos ombros você tem que colocar para cima da cabeça. Ou seja, você só tem esses dois, São esses esses dois dois movimentos. São esses 2 pra fazer. movimentos. Então, apesar de você treinar agachamento, deadlift, até supino esporádico, seu foco não é levantar muito peso no supino, né? Ali é só a base, É né? a base. E como que é, que nem eu disse, a sensação das Olimpíadas no Brasil, a torcida ali? Porque Cara, eu acho que o Brasil foi muito legal até para você, pro seu conhecimento, porque em 2007 o Leco era conhecido para familiares e quem estava dentro do esporte. Acho que em 2016 o Leco já era o cara mais conhecido, já tava a rede social, já tava o CrossFit atuando no mundo. Como que... cara, entrar no Maracanã ouvindo o Brasil é nosso, a Raul. Se você falar, agora eu não levanto mais nada. Cara, quando eu entrei ali e vi aquela galera gritando, eu pensei assim, cara, é isso que o jogador de futebol sente sempre. A sensação. Que sensação boa, cara. Daquela Que energia adrenalina. boa, que adrenalina, que coisa boa. E a minha sensação de competir com a torcida era assim, cada vez que eu subia na plataforma, eu não tinha vontade de sair. Eu subia. Então, outro detalhe que é muito louco, né? Então você faz toda essa preparação de anos. Você tem 3 tentativas pro arranco, pro snatch, e 3 pro clean jerk. Né? E aí, quanto a maior. Cada maior levantamento. tentativa você tem 1 minuto para executar. Então, mas executando o movimento gasta menos de 1 segundo. Eu vi que tem uma regra também, né? Tipo, você tem ali 1 minuto, mas a partir do momento que você colocou a mão na barra, já era. Não, Ou não? a barra tem que passar pelo joelho. Ah, tá. Então pegou na barra, ela passou pelo joelho, aí já tá o Valendo cronômetro o movimento. para, já tá valendo. Você tira do chão e desceu, o cronômetro ainda não zerou, você tem 1 minuto para continuar ali. Então assim, são 4 anos para 6 minutos, né? É que o esporte Então, injusto, né? Ali eu já estava feliz, já tinha me superado antes. E a sensação que eu tinha é que eu queria que não acabasse mais aquele momento que eu estava ali. Era o seu momento. Era o né? meu momento, a família estava ali assistindo. E eu não queria que acabasse. Você Então, eu sabia que ali seria minhas últimas, né? Porque eu já estava com 33 anos. Não tinha disposição para encarar mais 4 anos de treinamento. A galera até perguntou por que você parou? É o que eu te falei agora, né? Você vive para isso, você não tem vida social. Pesa muito, né? Pesa muito. Então, depois dos 30, você já fica mais de saco cheio disso, né? Imagina, você não aproveita nenhum evento com a família, você não faz nada. Eu ia até falar, desculpa te cortar, mestre,
que você falou, meu, viajei para Santiago, para Houston, para China, tudo. Eu falei, pô, é diferente, você conheceu o mundo inteiro, mas não conheceu, porque a sua cabeça não tava ali. Você tava saindo para uma cultura nova, mas você foi em tal lugar que você, não, eu tava ali pensando, e aí você termina um campeonato, você tem o quê? Um dia e volta para casa? Então, geralmente, o pós-campeonato são as nossas férias, né? Então você tem 1 ou 2, muito raramente 3 dias para relaxar um pouquinho e tentar conhecer, né? Quando você compete muito bem, você até aproveita. Quando você compete mal, você nem tem cabeça para aproveitar nada, né? Então, uma das coisas boas que o esporte me proporcionou foi isso, foi conhecer vários lugares que eu tinha muita vontade de conhecer, né? E eu pude conhecer graças ao esporte. Isso é uma das coisas boas. Você vê, galera, essa trajetória aqui a gente fica 10 anos conversando porque chegou num nível que deixou de ser humano, tá? Passou para o outro nível. A gente somos humanos, ele. Você vê como que é uma trajetória e o quão vigoroso é ouvir das suas palavras como você conquistou, mas também o quanto é injusto, que nem eu falei, né? Você chegar ali, você tá bem, mas aí você não consegue o seu melhor naquele momento. Mas, Messi, pra gente ver que sua trajetória é muito mais do que isso que a gente falou, mas é só para transmitir pro público, eu quero saber agora o pós-atleta olímpico. Tipo, como que você tá trabalhando para incentivar a galera? Agora eu vejo que o LPO tá na cabeça do povo, tá todo mundo querendo fazer. Como que tá o seu trabalho agora? Porque o esporte tá desde os 6 anos de idade, então eu acredito que não sai mais, né? Então, depois que eu encerrei minha carreira, eu fiquei um tempo, fiquei num período sabático, eu fiquei trabalhando com isso, tentando passar o conhecimento. Então, nesse tempo, eu tenho trabalhado com clínicas, com aulas, né? Inclusive aqui no box que a gente tá, dou aula aqui. E agora a gente tem um curso também, né? Para profissionais de educação física, para qualificá-los para serem melhores, melhores treinadores, melhores professores. Me fala desse curso. Certo. Esse nosso curso é dividido em 3 níveis, tá? O básico, intermediário e avançado. No básico, a gente ensina para essas pessoas, para os participantes, a vislumbrar como é um treino de LPO e treinar o olhar clínico dele. O que é isso? Então, eu vejo uma pessoa ali levantando peso, olhando eu sei o que ela precisa melhorar. Mas um leigo olha, às vezes fala assim, cara, como que você viu isso? Achei o movimento perfeito. Às vezes a Bruna tá treinando, eu tô aqui corrigindo ela, a galera fala assim, para, você tá inventando isso, né? Então a gente treina as pessoas para enxergar onde os alunos, os atletas deles podem melhorar para evoluir tecnicamente. Evoluindo tecnicamente, vão melhorar a performance e com isso eles vão conseguir melhor remuneração também, né, nos respectivos trabalhos. Então no nível 2, a gente já começa a falar da planificação, dos treinamentos, né, quando e onde aplicar tais movimentos, tais variações. E no level 3 a gente já vai falar mais de performance, né? Para quem está mais interessado em performance mesmo para trabalhar com atletas. Aí já é, quando a gente tá falando, sul-americano, pan-americano, Isso. Olimpíada, já Até nível brasileiro, é difícil chegar. É difícil. Então, para competir um campeonato brasileiro de LPO, você tem que bater índice. Para você fazer índice, dependendo da categoria, você tem que saber o que você está fazendo. Então, se você não sabe como direcionar o seu atleta, a não ser que seja um cara muito talentoso, dificilmente ele vai conseguir chegar no nível brasileiro. Nível de participar de um campeonato brasileiro, nem tô falando de nível de medalha. Essa escola que você está trazendo de LPO é para pessoas qualquer ou é voltado só para educadores físicos? Então, nada impede de uma pessoa fazer, né? Qualquer pessoa fazer. São muito bem-vindos. Só que assim, o profissional de educação física ele vai conseguir aplicar. Ele vai conhecer mais a estrutura. Sim, e os conceitos, e ele tem como aplicar isso, né? Uhum. Uma pessoa comum vai poder aplicar em si, né? Mas como que eu chego até você para poder, eu quero me matricular, eu sou um profissional de educação, como que eu chego, tipo, então, Leco, sua agenda é cheia, mas me dá, eu quero entrar nessa escola, como que eu faço? A principal forma é meu Instagram. Então me mandar uma mensagem lá no direct, eu já passo todas as informações, encaminho lá para a equipe da organização, né? Se quiser participar do campeonato, se quiser participar de clínicas, levar pro seu box, em qualquer região do Brasil,
Só mandar mensagem que a gente organiza isso daí. Mas não é só isso também que você faz, né? Personal também. Personal, trabalho online também, né? O homem gosta de trabalhar, Planilha. gente. Então, é planilha. E as planilhas que eu faço, eu gosto de falar que não são receita de bolo. Eu faço a planilha e envio. Você As minhas faz planilhas olhando para o seu atleta, Eu né? olho para o atleta, identifico onde ele tem que melhorar e monto o treino individualmente para essa pessoa. Tá? E além disso, eu acompanho os treinos pelo WhatsApp. Então a pessoa treina, faz vídeos, eu gosto de falar. São vídeos curtos, como se você fosse postar no Stories do Instagram. Não fica o dia. Me mandar um Por favor, áudio de 10 minutos. não bota ali a câmera, faz o treino inteiro e me envia que eu não vou conseguir ver. A pessoa faz os vídeos dos principais movimentos, me envia. Eu vejo os vídeos, dou um feedback para a pessoa do que ela precisa melhorar. E através desses vídeos eu identifico quais variações de movimento ela precisa fazer para evoluir na técnica e conseguir melhorar lá no LPO. Legal, muito bom. Eu queria continuar aqui mais umas 10 horas, porque, não é fácil conhecer um atleta olímpico. Eu tenho o prazer de te conhecer. Sua trajetória é muito bonita e também foi muito difícil. E ver você contando foi muito bom, mas também não quero atrapalhar a sua tarde. E a gente pode gravar outros vídeos para trazer. Galera, vou deixar toda a rede social do Leco aqui. Vou deixar também, como que é o nome da escola? Brazilian Method. Brazilian Methods para vocês conhecerem. Eu acompanho lá, acho muito da hora, mas é para vocês que é mais educador físico para aplicar nos seus alunos. Eu acho que é muito bom porque vocês não estão fazendo com qualquer um. Como você viu a trajetória, chegar para um atleta olímpico, a primeira coisa é que a ambição era dele. Porque eu posso olhar para você e falar assim, ó, você vai ser um atleta olímpico. Se você não quiser, esquece. Não vai chegar nem no primeiro campeonato amador. Então tem que partir de você. E tudo que ele conquistou, teve a família, teve a base de tudo, mas se não partisse dele, a dor dele, a recuperação, todo esse esforço, não chegava onde ele chegou. Então, seguem ele, compartilha aí, você que é profissional da educação física, até quem é de fora do estado de São Paulo, você consegue passar. Fala mais um pouco, eu quero que agora que você faz o seu jabá, fala da sua escola, fala dos seus treinamentos, para que as galera venham atrás. Quando a gente resolveu desenvolver esse curso, o que era o intuito? Em clínicas também. A gente quer que as pessoas saiam de lá realmente um pouco melhores do que entraram. Tá? Então, quando as pessoas fazem a nossa clínica e procuram de novo para fazer o curso, isso me mostra que eu estou no caminho certo. Então, longe de ser o dono da verdade, né? Mas eu tento sempre estar evoluindo e buscando formas de tentar ajudar melhor essas pessoas. Então, vocês podem ter certeza que se vocês forem fazer uma clínica, um curso, ou a planilha, ou um personal, eu vou estar deixando o melhor que eu tenho em cada um desses trabalhos que eu tento desenvolver. Tá? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Obrigado, Paulão. Obrigado a você, né? É isso. Vou dar o meu feedback aqui. Eu fiz uma aula de LPO com você antes da pandemia, 2017, 2018. A pandemia foi em 2019. E galera, precisou só de uns 4 movimentos para eu melhorar, porque eu achava que eu conseguia fazer alguma coisa. Ele olhou, falou, faz isso, estufa o peito e... Então assim, vai porque em 30 segundos você vai estar 1000 vezes melhor do que é. Não conhecia muito o Leco, ouvia muito falar. Aqui em São Paulo, o Leco, se você falar Leco, todo mundo sabe quem é. No Brasil, se você falar Leco das Olimpíadas, já era. Todo mundo sabe. Se você for para fora, então, todo mundo conhece. Ele precisou só de 10 segundos para olhar para o meu primeiro movimento e falar, melhora isso. O snatch, para mim, para quem conhece, era o movimento mais bonito, mas mais chato de fazer. Com a primeira aula que eu tive com ele, o snatch passou a ser o movimento que eu mais amo e eu não sinto o peso da carga. Lógico, eu não levanto lá aquelas coisas, mas o limite que o meu corpo aguenta, eu consigo levantar de... Eu lembro que você fala assim, o snatch não é força, é técnica. Coordenação. E ali eu consegui colocar pesos mais altos, principalmente com a técnica que ele passou. Então, vocês vão estar em ótimas mãos. Mestre, muito obrigado pelo papo. Imagina, foi um prazer. Quero gravar de novo porque tem muita história aqui. Vamos marcar Depois de do novo. Atlético Olímpico, nós vamos pro Atleta Pan, contar mais a história do Pan, do Sul-Americano. Vamos sim. Porque tem muita história. Bora. Não vou atrapalhar mais sua tarde, a mulher tá brava lá, porque agora, quem vai ser a atleta olímpica lá, Bruna, depois é você na gravação, hein? Vai ser ela que vai estar nas Olimpíadas defendendo o nosso país. Gente, já sabe, se você chegar até aqui,
deixa seu like, se inscreva no canal, segue todas as redes sociais do Leco, porque é um puta profissional, é um super humano, vocês sabem o porquê. E compartilhe com o máximo de pessoa que quer conhecer tanto o LPO e outras profissões. É nóis, tamo junto. Tamo junto sempre. Vamos ver se... Aí chega, a câmera tá desligada. Tá nada ali.